Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo relatou Mateus. Por gentileza, você encontre o capítulo de número 14. Na sequência, você vá ao versículo de número 22. Mateus 14, 22. Quem achou, diga amém. Amém. Passa a ler o texto bíblico. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E, quando subiram para o barco, acalmou o vento. E você toma o seu assento, por gentileza. Antes de iniciar essa breve reflexão, irmãos, eu gostaria de ser grato, primeiramente a Deus, por essa rica oportunidade, sabendo que eu não mereço estar aqui, sabendo que tudo é por causa da graça de Deus. Agradecer a minha família que está presente, minha esposa Vanessa que está ali, e dizer que sem ela, nada do que tem acontecido na minha vida ministerial poderia ser concretizado. Deus continue abençoando a sua vida. Faça-me acompanhar o meu filho, que está ali presente também, o Isaac. Deus abençoe a minha família, a minha casa, em nome de Jesus. Também gostaria de agradecer ao nosso pastor Aparecido, não está presente, mas faço aqui os meus agradecimentos pela vida do servo de Deus. Também agradeço ao pastor Alex, que está aqui presente, também ao pastor Gabriel. Obrigado pela oportunidade de permitir que ministrasse a palavra aqui hoje. E todos os obreiros cumprimentados na pessoa dos pastores aqui também, em nome de Jesus. Amém? Pedir ao tecladista que me auxilie aí, em nome de Jesus. Amém? Vamos pensar nesse texto. Se você quiser e achar importante, manter a sua Bíblia aberta, vamos pensar nesse texto. O texto que nós lemos é um texto muito conhecido da igreja brasileira, e de forma muito simples e expositiva, nós iremos fazer algumas aplicações. E para isso é necessário que nós nos adentremos ou partimos para o contexto do texto. O contexto do texto que nós fizemos menção é os versos anteriores, e nos versos anteriores
está falando da multiplicação dos pães e dos peixes. Perceba que a partir do versículo de número 13, nós temos um ambiente que eu denotei, chamado o ambiente do milagre, onde Jesus vai alimentar mais de 5.000 pessoas naquele lugar. E os discípulos do nosso Senhor, eles irão participar dessa multiplicação. Eles vão distribuir o milagre entre aquele povo faminto, aquele povo que precisa comer. Partindo desse pressuposto, dessa base sintética, nós entramos no versículo de número 22. E no versículo 22 há uma expressão muito forte, que é a seguinte: e logo ordenou. E logo ordenou. Em Marcos capítulo 6, a expressão é um pouco mais enfática e clara, que diz: e logo obrigou. Jesus ordenou, Jesus obrigou. O que é obrigar? Obrigar é fazer com que alguém faça algo. Perceba que nós estamos falando dos discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus, eles participaram do ambiente de milagre. E na sequência do versículo 22, Jesus vai mudar o ambiente dos discípulos. Eles vão sair do ambiente de milagre e vão entrar agora no ambiente do processo. Qual que é a diferença dos dois? No ambiente de milagre, eu externamente movimento o cesto dos pães e dos peixes. O peixe que era 2 virou 4, que era 4 virou 8, que era 8 virou 16. Há um ambiente de milagre, de euforia, no sentido de alegria, por ver o que o Senhor está fazendo. Só que agora o Senhor vai tirar os discípulos do ambiente de milagre e vão colocar os discípulos no ambiente do processo, porque o Senhor manda eles entrarem no barco e não diz a eles que haveria uma tempestade. Não, o Senhor diz: entra no barco e deixa uma palavra. E qual que é a palavra? Vão na minha frente. Vocês vão chegar do outro lado. Agora, qual que é a diferença entre os dois ambientes concernente aos discípulos? E eu digo aos irmãos, qual que é a diferença? A diferença é que no ambiente do milagre eu participo externamente. E no ambiente do processo do versículo 22, que vai se iniciar através da ida para o outro lado, que na sequência haveria uma tempestade, nesse ambiente o milagre sou eu. Oh glória. Eu sinto Jesus na casa, e o Senhor está dizendo: está no processo, mas está vivo. Está no processo, mas está de pé. Está no processo, mas não vai retroceder. Está no processo, mas não vai parar. O que o diabo quer, meu querido, que está aqui presente, meus irmãos e minhas irmãs, é parar a sua caminhada. E o Senhor está dizendo: está no processo, mas não está morto e nem vai morrer. Ele é Deus que te sustenta no processo. Ah, meu Deus!
Senhor está dizendo: suporta. Porque nem tudo que passamos é viável. Às vezes é Deus que pega o profeta e leva para o vale e diz para o profeta: profeta, observa como que está esse vale. Perceba que Deus põe o profeta no vale, mas Deus não isentou a visão do profeta de observar no vale de ossos secos, porque a fala do profeta Ezequiel é a seguinte: Senhor, eu estou observando, eu já andei por aqui, eu estou percebendo que eles estão sequíssimos. E a pergunta de Deus para o profeta é: Ezequiel, poderão reviver estes ossos? Há uma racionalidade comum na mente do profeta, porque ele observou que está sequíssimos, então ele pensa: será que dá? Só que há uma fé dentro do profeta que faz uma mensuração entre a grandeza de Deus e os ossos que estão secos. Então ele se rende e diz: Senhor, tu sabes. Quando o profeta profetiza a mandato de Deus, o texto diz que acontece um rebuliço. O fêmur que está lá no canto do vale teve que se locomover para a bacia que estava lá no outro canto. Sai de lá e tem que encaixar na bacia lá. O crânio que estava no canto esquerdo, que fazia parte do esqueleto do lado direito, tem que sair de lá e vir para cá. Percebe que o profeta profetiza e ele começa a ver osso para tudo quanto é lado, crânio passar para tudo quanto é lado, e Deus está dizendo: não se assuste, continua profetizando, porque haverá um grande rebuliço. Meu Deus, a séria, a candaracé. Meu Deus. Profetiza, profeta. Não te cales. A gente não vive por vista. A gente vive pela palavra que sai da boca do Senhor. E o Senhor está dizendo: vai soprar um vento nos quatro cantos lá na tua casa, lá. Contempla. Consegue contemplar o meu mover lá na tua casa, no teu lar? Eu sou maior do que a cocaína, o Senhor está dizendo. Eu sou maior do que a homossexualidade, o Senhor está dizendo. Eu sou maior do que a AIDS, maior do que o câncer, maior do que a malária. Eu sou maior do que a leucemia. Eu sou maior. E o Senhor está dizendo: eu estou pelejando por vós hoje, entrando nesse vale. Oh! Nós estamos numa igreja pentecostal e o pastor Alex já me deu liberdade para ser quem eu sou. Eu já estou sentindo Deus na casa e o Senhor está dizendo: eu sou Deus que nunca perdi batalha. Oh, Deus. Oh. O barco começa a navegar, diz o texto. E o texto diz que o barco já estava no meio do mar. Não dá para explicar teologicamente essa expressão meio aqui, mas partimos do pressuposto que o barco está açoitado pelas ondas. Essa expressão açoitado é interessante, que ela é bastante energética. Está falando de uma tortura, está falando de algo que está contorcendo pelos espasmos de agonia. O barco está sendo açoitado pela onda. E a ideia aqui é chicotada. É a onda batendo no barco. E os discípulos do barco, movimentados pela onda que bate fora. Tem água entrando dentro, tem pé sendo molhado.
tem medo começando a tomar conta, o vento soprando, as ondas batendo no barco, as ondas batendo no barco, e o efeito começa a internalizar dentro dos discípulos. Só que os discípulos estão no barco, mas não estão parados, porque Marcos descreve que eles estão remando. Eles estão remando. E o que é remar? Remar é mover a embarcação com auxílio de remos. Perceba que eles estão remando em Marcos 6 e as ondas estão açoitando em Mateus 14. Só que eles estão se esforçando, cruzando os remos e se esforçando para progredir. Eles não estão parados. Só que o texto diz que o vento era contrário. Vento contrário aqui é fazer alguma coisa fora ou contra os atos comuns que tiram a possibilidade de avanço. Eles estão remando, mas não estão avançando. Eles estão se esforçando, eles estão lutando, eles estão guerreando contra a tempestade, usando os remos. Eles estão conversando: pega você que eu cansei, me ajuda que meu braço cansou. E eles estão se esforçando dentro do barco, remando. Só que em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 47 e 48, diz que Jesus viu os discípulos se fadigarem. Só que Jesus sai para orar mais ou menos às 18 horas. Eles se locomovem no mar, estão se esforçando, remando contra o vento, algo que não é simples, que não é fácil. E Jesus está fora do mar e já viu os discípulos. Perceba que ele está longe, está chovendo, e o horário que ele está indo é entre as 3 e as 6 da manhã. Está escuro, a chuva é forte, o vento é forte, e Jesus está na praia, não entrou no mar, mas ele já viu os discípulos remando enquanto eles se esforçaram do outro lado. Sabe o que eu quero dizer com essa palavra? De forma muito simples: é que o Senhor não perde ninguém de vista. O Senhor não perde ninguém de vista. Ele viu o quanto você remou nesse barco. Ele está vendo que teu braço está cansado. Ele está vendo o tanto que você já se esforçou nesse barco. Os discípulos pensando: ele disse que a gente vai atravessar, vamos se esforçar. O vento soprando contrário. O vento não é a favor, o vento é contrário. Quando ele queima para frente, o vento empurra para trás. E Jesus está na praia. Eu já vi vocês. Ele não precisa de GPS, pastor Gabriel. Ele não precisa de Waze para te localizar. Ele não perdeu você de vista. Porque a tendência de quem rema e quem cansa é achar que Deus não está vendo. E o Senhor está dizendo: eu não perdi você de vista. Continua remando. Eu te vejo quando tu lava a pia, fala comigo, mulher. Eu te vejo, homem, quando tu vai deitar sem próstata para falar comigo no teu quarto na madrugada. Eu estou te vendo quando tu louva indo para a sala falando no meu nome. Eu estou me relacionando com a minha igreja. E o Senhor está dizendo: receba a força de Deus aí para continuar as suas remadas. Porque o vento é contrário, mas nós temos uma promessa. E qual que é a promessa? Nós vamos chegar do outro lado. Olha, sério, cala Deus. Lá vai Jesus, irmão. Entra na palavra comigo. Ai, ele pisa na água. E o estado líquido fica sólido. Lá
encontrar o barco que está açoitado pelas ondas. Andando sobre o mar. Os discípulos remando e Jesus se movimentando, os discípulos se esforçando e Jesus caminhando, você orando e o céu se movimentando, você buscando e o anjo trazendo a resposta, você intercedendo e ele indo libertar. Deus está dizendo: eu não estou inerte, não estou parado. Enquanto a minha igreja rema, eu me movimento. Pois é, meu Deus. Eles estão cansados. Jesus chega perto deles. E o que acontece é que o versículo 26 descreve: quando eles vê ele caminhar por cima do mar, eles se assustaram. Essa palavra assustar aqui é um espasmo externo de um medo que está interno. É algo que está saindo, é fogo, no grego, algo que está saindo para fora, mas já está dentro de si. É um espasmo, é um medo pela visão, porque o texto diz que na visão deles era um fantasma. Fantasma aqui é uma aparição, é algo sobrenatural na visão que eles estão enxergando Jesus. Então nós temos um espasmo de medo que de dentro sai para fora pela visão que estão observando, e também nós temos no texto um medo instalado na vida dos discípulos. Esse medo aqui, ele é causado pela situação adversa e do esforço que está sendo instalado no texto. E na sequência, o texto diz que eles gritam. O grito aqui é um grito inarticulado, impensado, fora da consciência. Não é um grito que eu penso e grito, não. Aqui é um grito porque o medo, o espasmo tomou conta de mim. E a ideia da expressão medo aqui nesse texto, ela fala de fuga, aquilo que causa fuga, aquilo que eu referencio, aquilo que causa susto. Então nós temos a ideia de discípulos que estão vendo Jesus chegar, e uma visão que para eles é um fantasma, e é um medo saindo para fora. E o desespero tomando conta, com vontade de pular do mar, com vontade de desistir. Eu vou pular desse mar. O Senhor está dizendo: não sai do mar. Oh glória, oh glória. Perceba que o texto diz no versículo 27, quando essa vontade de pular toma conta deles, o grito já era inarticulado, impensado. O texto diz: Jesus, porém, lhes falou logo. Ele já chega falando com eles: sou eu. Porque ele já sabe que eles estão confundindo com o fantasma. Sou eu. Aí Jesus diz: não tenham medo. Porque tem duas tempestades aqui, uma externa e uma interna. Então antes de acalmar fora, ele vai acalmar dentro. Quando eles ouvem a voz do mestre, o medo vai embora, o temor vai embora. E olha a fala de Jesus para essa igreja nessa sexta-feira: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo.
Sou eu. Não temais. Você crê nessa profecia? Receba isso que eu vou dizer para você. O Senhor está soprando refrigério na tua consciência agora. Agora. Alamaia, o diabo achou que você ia parar. Ele achou que você nem ia chegar nesse culto nessa sexta-feira. Mas o Senhor está dizendo: sou eu Deus que te sustento. Eu sou a pedra de esquina, a coluna fundamental. Eu sou o alicerce que o apóstolo Paulo falou, que ninguém pode pôr outro fundamento a chance daquele que já está posto para saber. Cristo Jesus. Fundamentados na palavra, fundamentado no Cristo que nós servimos. Ele está dizendo: eu estou acalmando o medo da sua alma agora. Ainda que tu veja aquilo que tu não quer enxergar, ainda que tu sinta aquilo que tu não quer sentir, eu sou Deus da sua vida, que guarda a tua alma. Aleluia. O Senhor está dizendo: eu chamo você para caminhar sobre a tempestade. Fiquem com essa palavra que meu tempo já foi. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou dar no microfone.